Pessoal, bom dia. Bom dia novamente, né? Muito bom dar bom dia, né? Bom dia, bom dia. É com alegria que estamos aqui juntos com vocês. Sempre agradecemos a todos vocês a presença aqui em nosso trabalho. E isso é muito importante. Sabe por quê? Se não fosse vocês aqui, não haveria esse trabalho, né? Simplesmente isso. Vocês são peças importantes, fundamentais, assim como nós aqui em cima, que também estamos aqui nesse aprendizado, né? Nessa forma de recebermos energias positivas, energias do bem, para que a nossa saúde física, espiritual e mental seja cada vez melhor. Nós também estamos junto com vocês, tá ok? Muito bom dia também a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Alguém chegando na casa pela primeira vez? Tem um senhor ali, pode levantar a mão, tem mais alguém? Senhor, seja muito bem-vindo, viu? A casa recebe ao senhor, assim como a todos os demais, sempre de braços abertos, tá ok? Venha sempre em nosso trabalho ou em outros que a casa oferece, e o que o senhor precisar de alguma orientação, de alguma dúvida que o senhor possa ter, chega até nós, venha pedir auxílio, orientação, tirar as dúvidas, tá ok? Pensamento sempre em Jesus e seu coração. Muito obrigado. Bem, vamos aos nossos avisos e aos nossos recados em gerais. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início dos nossos trabalhos. Sábado que vem, dia 3, e domingo que vem, dia 4, 2 dias que teremos o bazar do Dia das Mães. Será feitas barracas, toda a exposição aqui em frente à nossa livraria, naquele espaço lá fora. Teremos brindes, vários produtos de muito boa qualidade, de muito bom preço, de muito fácil aquisição. Então, sábado que vem e domingo que vem, até às 11 horas da manhã, no domingo, após o trabalho, vocês terão essa oportunidade de adquirir esses presentes, esses brindes para o Dia das Mães. Cestas básicas. Todo domingo a gente gosta de falar com vocês sobre a cesta básica. Lembramos sempre que são cerca de 400 famílias assistidas. No mínimo, 1.600 bocas para comer. No mínimo, né? Porque 400 famílias e muitas das vezes falta ainda para outras famílias que de repente são assistidas também. Então, 400 para mais cestas básicas. Pedimos sempre para vocês, agradecemos sempre a colaboração. Quem puder continuar a nos ajudar com a doação de cesta básica, ótimo. Traga o que você puder, uma cesta ou mais, tudo bem? Ah, mas eu não posso, eu não tenho condição. Nós entendemos. Traga um pacotinho de feijão, ou de arroz, ou de fubá, ou de sal. Cada um que trouxer alguma coisa, no fundo a gente junta tudo e forma uma cesta inteira. Ah, também eu não posso. Posso doar em dinheiro? Pode, o quanto você puder. Se dirijam até a nossa livraria e peçam informações. Mas eu não posso ajudar, ou mesmo eu não quero ajudar. Não tem problema nenhum. Você será muito bem-vindo à nossa casa de qualquer forma. E só pedimos então, quem não puder nos ajudar, continue a orar para que a casa possa todo mês atingir esse objetivo. Muito bem, vamos ao nosso trabalho de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem, Fernanda. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Tatiana.
Prece inicial, Roberto. Vibrações gerais dos passes e das águas com a Dona Marina. Prece final, Lúcia. E hoje nós temos como tema da palestra, eu acho que é um personagem da doutrina que eu acho que todo mundo conhece, hein? Chico Xavier e seu legado. Olha só, hein? Quem vai ministrar para nós essa palestra é o querido amigo da nossa equipe, Rômulo. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem 237. Se você quiser encontrar a paz e a alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias, a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais. Não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundantemente sobre você. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Item 5. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amará a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Bom dia. Vamos então à prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, buscar uma posição tranquila, né? E nesse momento, né, acalmar a ansiedade. Não é o momento de pedir. Nós vamos nos conectar a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores aqui da Casa de Paz e Amor. Então vamos respirando um pouco mais profundo, expirando a agitação, mais uma vez, inspirando profundamente, deixando sair. E agora, vamos trazendo a imagem do Mestre Jesus e, através dele, agradecendo ao Pai que nos trouxe o Mestre para que possamos ter uma ligação mais profunda com o Pai. Agradecendo profundamente por todos estarmos aqui hoje, por essa casa existir, pelos mentores dessa casa, pelas pessoas que se dedicam arduamente para levar o Evangelho adiante. E vamos pedir agora para que Ele nos dê o discernimento, o entendimento do que vamos ouvir aqui hoje e que possamos, assim, fazer a transformação na nossa vida, nos transformarmos, resplandecermos no bem e no amor. E pedir que, da mesma forma, inspire a palestrante de hoje, em suas palavras, em seus pensamentos, de como ela vai exprimir o amor tão grande que é do Cristo. Que assim seja. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Cumprimentando também aqueles que nos acompanham por meio do Facebook.
E aqui, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. O primeiro é a Elaine, amiga aqui do trabalho, pelo convite para bater um papo aqui sobre Chico. E ao meu amigo Francisco, que já esteve aqui neste palco falando sobre Chico Xavier e que deu muitas dicas e informações aqui para que nós pudéssemos falar aqui no dia de hoje sobre Francisco Cândido Xavier. E como eu sempre peço, que os amigos da espiritualidade possam aqui iluminar as minhas palavras. Para nós começarmos, eu queria que cada um de nós aqui, diante desta imagem, eu pudesse convidá-los a olhar não apenas com os olhos, mas com o coração para esta foto. Ela representa uma criança simples, de pés descalços, sem grandes posses, vivendo no interior do Brasil de 1910. Abandonada pela sorte, esquecida pelo destino, sofrendo não apenas pela separação dos irmãos, mas pela perda da mãe aos 5 anos de idade. Mas também pela forte violência física e emocional de sua madrinha, e passando por fome e privação, sendo forçado a trabalhar e cozinhar ainda criança. Será que ali havia uma missão? O que os olhos humanos viam como fraqueza, Deus via como preparo. Esta criança viveria dores profundas, perderia a mãe logo cedo, ela seria maltratada e também humilhada. Mas ao invés de se revoltar, ela, esta criança, escolheria o caminho da prece. Ela escolheria ouvir vozes que o mundo não escutava, mas que falavam sobre paz, perdão e amor. Aí vem a pergunta: diante dessas condições, qual seria o futuro desta criança? Esta criança, meus irmãos e irmãs, se chamava Francisco Cândido Xavier. E a sua história transformaria milhões de vidas. E para falar de Chico, não tem como dissociar a fala sobre caridade. E se a caridade tivesse um rosto, ela certamente se chamaria Chico Xavier. Poucas frases conseguem traduzir com tanta precisão a essência de uma vida. Ao longo da história, nós conhecemos pessoas que falaram sobre o amor, que escreveram sobre a paz e que pregaram sobre a fé. Mas são raros os que viveram tudo isso em silêncio, com humildade e com entrega total ao próximo. E foi exatamente isso que Chico fez. Ele não buscava os holofotes, ele buscava as dores invisíveis, as lágrimas silenciosas e os corações que imploravam por consolo. E para nós contarmos a história de vida de Chico Xavier, nós dividimos aqui em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Chico. Falar aqui da história do Chico desde quando nasceu em Pedro Leopoldo e os seus primeiros contatos com o mundo espírita. Segunda parte, nós vamos falar sobre o médium e o missionário. Contar como Chico ajudou a construir o espiritismo como nós o conhecemos hoje e sua intensa jornada dentro da doutrina. E terceiro, falar sobre o homem de caridade, falar sobre o seu legado de ajuda e amor ao próximo, tendo neste pilar o seu maior ensinamento. E para falar sobre a primeira parte, vamos começar falando sobre a infância de Chico, que foi marcada pela dor.
Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910. E este é o mês que comemoramos o seu aniversário de nascimento. E ele nasceu lá na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Em uma família muito simples. Ele era o 9º filho de um casal muito humilde. João Cândido Xavier, seu pai, que era um vendedor ambulante, e Maria João de Deus, que era uma mulher muito espiritualizada. Mas a infância de Chico, ela foi marcada pela dor da perda, pois com apenas 5 anos de idade, ele perdeu a sua mãe, algo que o deixou profundamente abalado. E a família, sem condições financeiras e sem estrutura emocional, ela se desfez temporariamente. E por aí Chico foi entregue aos cuidados de uma madrinha, que infelizmente o tratava com muita rigidez e maus tratos físicos e psicológicos. Relatos apontam que ele, Chico, era obrigado a fazer tarefas duras e às vezes era punido até mesmo por falar com vozes invisíveis. E foi ainda criança que Chico começou a apresentar sinais claros de mediunidade. Ele via e ouvia espíritos, inclusive o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, que passou a visitá-lo após o desencarne. E foi por meio dessas visitas espirituais que Chico encontrou consolo para a sua dor e começou a compreender que a morte não era um fim. Em uma dessas manifestações, sua mãe lhe disse: "Meu filho, não guarde revolta no seu coração. Ore, trabalhe e perdoe." E esse conselho guiaria toda a vida de Chico. Mesmo sendo apenas um menino, Chico escolheu o caminho da fé e do amor, ao invés de se revoltar com aquela situação que vivia. E isso moldou toda a sua postura humilde e resiliente. Chico, quando fez 9 anos, o pai dele se casou novamente. E assim ele pôde voltar a viver em um ambiente mais equilibrado. A sua madrasta, Cidália Batista, foi uma figura muito importante na vida de Chico, muito acolhedora e espiritualizada e incentivadora da educação e da fé. Ela defendia Chico das críticas da cidade e ajudou a canalizar sua sensibilidade para o bem. Imagine uma criança, na década de 1910, ou década de 20, tendo manifestações mediúnicas. Então ela o ajudou e o protegeu muito naquele momento. E aos 17 anos, ainda em Pedro Leopoldo, e trabalhando como datilógrafo, Chico Xavier iniciou seus trabalhos na doutrina espírita. Em 1927, ele ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde começou a realizar reuniões mediúnicas. E aqui é importante fazer um parênteses. Cada um de nós, de alguma forma, se imagina com 17 anos de idade e o que estava fazendo, certo? Chico, aos 17 anos, fundou um centro. Imagina o quanto ele era maduro para a sua época. E foi nesse período que ele passou a psicografar mensagens de elevado conteúdo moral e espiritual, especialmente sob a orientação do espírito Emmanuel. E mesmo jovem e com poucos recursos, Chico se dedicava com disciplina, humildade e total entrega, colocando seus dons a serviço do bem coletivo. E mesmo diante de uma infância de privações, perdas e abusos, Chico Xavier escolheu o caminho da oração, do perdão e da caridade. A dor não endureceu. Pelo contrário, isto preparou Chico para consolar o mundo. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a relação de Chico Xavier e Emmanuel, que perdurou por mais de 70 anos, que é o tempo que, desde que Chico o encontrou até o seu desencarne.
Chico Xavier encontrou Emmanuel pela primeira vez em 1931, quando ele tinha 21 anos de idade. E esse encontro marcou o início de uma parceria espiritual que duraria por toda a sua vida. E como foi esse primeiro contato? Chico, lá em Pedro Leopoldo, viu aproximar-se um espírito de um homem muito sério, de aparência nobre, pele morena clara e de traços firmes. E este era Emmanuel. E na comunicação espiritual, Emmanuel se apresentou como seu guia e orientador. E logo ele estabeleceu as 3 condições para que Chico pudesse cumprir a sua missão com segurança: disciplina, disciplina e disciplina. E ele também deixou claro que Chico deveria primeiro ser fiel a Jesus e a Kardec. Trabalhar sem buscar reconhecimento pessoal. E obedecer à consciência e à verdade acima de tudo. E desde os primeiros anos da mediunidade de Chico, ele esteve presente orientando, educando e muitas vezes corrigindo o que Chico fazia com ternura, mas também com disciplina. A confiança entre os dois era tão profunda que Chico não dava passos importantes sem consultar o seu mentor. E Emmanuel, por sua vez, não colocava Chico em caminhos fáceis, mas sim nos caminhos necessários para o cumprimento da sua missão. E esse encontro foi decisivo para a construção do trabalho mediúnico que Chico iria organizar para dezenas de obras que moldaram o Espiritismo como nós o conhecemos hoje. E Emmanuel ajudou Chico a consolidar a doutrina no Brasil de forma ética, moral e profundamente cristã, conectando o pensamento espírita com o Evangelho de Jesus. Então podemos dizer que, enquanto Chico foi o coração que sentia, Emmanuel foi o farol que iluminava o caminho de Chico por mais de 70 anos. E essa relação é, até hoje, um exemplo sublime de união entre o mundo físico e o mundo espiritual. E um dos pilares que sustentam a expansão do Espiritismo com amor, fidelidade e sabedoria. É importante nós destacarmos algumas das amizades que Chico Xavier também construiu enquanto esteve aqui encarnado. Certamente foram muitas, mas nós trouxemos aqui em destaque 2. Primeiro, a relação que Chico tinha com Divaldo Franco. Chico Xavier e Divaldo Franco são 2 dos maiores nomes do Espiritismo no Brasil. As suas trajetórias, elas se cruzaram diversas vezes, sempre com um profundo respeito e admiração mútua. Divaldo, que começou seu trabalho lá pelos idos de 1940, viu em Chico um exemplo de fidelidade ao Evangelho, de renúncia e de caridade silenciosa. Chico, por sua vez, referia-se a Divaldo como um irmão de ideal, reconhecendo nele um trabalhador incansável na seara espírita. Divaldo é um apóstolo do bem, um trabalhador incansável da seara de Jesus. Assim dizia Chico sobre Divaldo. E ambos com estilos diferentes, sem vaidade ou disputa. Complementaram-se na missão de consolar, esclarecer e servir. Cada um em seu campo, cada um com sua luz. Agora vamos falar sobre Chico Xavier e Herculano. A relação entre ambos é um exemplo raro de união entre ciência, filosofia e mediunidade, vivida com bastante autenticidade. Herculano, um filósofo, jornalista e tradutor de Allan Kardec, enxergava em Chico o mais autêntico médium da atualidade, àquela época. Suas entrevistas, debates e análises ajudaram a legitimar a mediunidade de Chico perante o público intelectual àquela época, defendendo Chico com lógica e profundidade. Herculano Pires
é o metro que melhor mediu Kardec. Assim Chico dizia também sobre Herculano. Juntos representaram a sintonia entre o saber e o sentir, mostrando que o Espiritismo é a razão iluminada pela fé e a fé esclarecida pela razão. Agora nós vamos falar um pouco sobre o papel de Chico como um médium e um missionário. Chico Xavier sempre se considerou um instrumento. Psicografou mais de 400 obras, ditadas por espíritos como Emmanuel, André Luiz, Meimei, o irmão X, que era Humberto de Campos, e tantos outros. Livros que transformaram a forma como milhões de pessoas compreendem a vida, a morte e o amor. Ele, Chico Xavier, escrevia com impressionante disciplina. Haviam dias em que ficava 5, 6 horas seguidas psicografando mensagens, cartas e livros. E mesmo com a popularidade que alcançou, jamais aceitou dinheiro por isso. Repito, Chico Xavier jamais aceitou dinheiro pela venda das suas obras. Todos os direitos autorais de seus livros foram doados para instituições de caridade. E Chico assim dizia que os livros são dos espíritos, eu apenas empresto a minha mão. E essa entrega de Chico, feita com tamanha abnegação, não tinha outro propósito senão o de consolar, esclarecer e servir. E é isso que o torna não apenas um médium, mas um missionário. Porque alguém que veio com um propósito elevado e o cumpriu até o fim. Nesse sentido, é importante darmos um panorama do quanto Chico trabalhou em suas obras. E aqui estão representadas apenas algumas de suas obras em conjunto com espíritos. A primeira é o livro Ave Cristo, de 1953. É um romance espiritual ambientado no século III, durante as perseguições aos cristãos no Império Romano. O cristianismo estava nascendo naquele momento. E a obra acompanha personagens que enfrentam provações, renúncias e testemunhos de fé em nome do Cristo. Com mensagens profundas, Emmanuel mostra que o amor e o perdão são forças invencíveis, mesmo em tempos de dor e violência. Parnaso do Além-Túmulo, que é este livro aqui no meio do slide. Ele é uma obra de 1932. E Chico psicografou essa obra, ditada por vários poetas já desencarnados naquela época. Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Castro Alves. E foi o primeiro livro psicografado por Chico, como aqui dito, com poemas desses autores, o que gerou grande polêmica e admiração por seu conteúdo literário. E porque ele foi bastante impactante, porque confirmou publicamente a capacidade mediúnica de Chico e atraiu a atenção da imprensa e da crítica. Nosso Lar, que é o livro que está no topo à direita, foi escrito em conjunto com o espírito de André Luiz. Ele descreve a vida no mundo espiritual após a morte, com detalhes sobre a colônia Nosso Lar, onde o espírito desperta, se educa e trabalha. E por que foi uma obra de grande impacto? Porque descreve como nós, ao desencarnarmos, vamos viver. Cada qual ao seu grau de evolução. Tanto é que foi um livro que inspirou o filme que foi lançado em 2010 para comemorar os 100 anos de nascimento de Chico, o qual foi visto por mais de 4 milhões de espectadores. E este livro vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Disparado, foi a obra que mais vendeu, escrita por Chico. Há 2000 anos, uma obra escrita em conjunto com o Espírito Emmanuel, que é um relato autobiográfico do Espírito Emmanuel como senador romano Públio Lentulus, no tempo de Jesus. Paulo Estevão, de 1942. Também foi uma obra escrita por Emmanuel
que foi uma narrativa profundamente tocante, falando sobre a história de Paulo. Em resumo, foram mais de 450 obras, mais de 50 milhões de vendas e mais de 2.000 casas assistidas. Imaginem se a cada R$2 que Chico recebesse por obra vendida, ele tivesse pego para si. Ele não fez isso, tudo foi doado. O que daria aqui, em dinheiros de hoje, mais de 100 milhões de reais, visto o impacto de Chico. O homem da caridade. Se em Pedro Leopoldo Chico plantou as sementes, foi em Uberaba, onde viveu por mais de 40 anos, que elas floresceram em plenitude. Todos os sábados ele atendia centenas de pessoas no grupo espírita da prece. Eram longas filas, mas ele nunca perdia o sorriso. Importante, que sempre que ajudava, dava uma cesta básica, um enxoval para uma mãe com um filho que estava muito carente. E o mais importante, muitos nem sabiam o que ele fazia. Muitas ações caridosas que ele fazia eram sempre de forma silenciosa. Visitava doentes, pagava remédios e financiava tratamentos. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. Veja que Chico viveu com o essencial para dar o seu máximo. Seu exemplo nos convida a olhar para fora de nós, a perceber as dores invisíveis ao nosso redor e a fazer o que estiver ao nosso alcance. E aqui é importante abrir um capítulo à parte para contar a sua história, que é sobre a ajuda que Chico dava às mães enlutadas. Durante décadas, Chico recebia cartas de mães que haviam perdido seus filhos, ou as atendia pessoalmente nas reuniões públicas do grupo espírita da prece. O que vemos nessa imagem é o que Chico mais fazia, que é no momento mais importante da sua missão, que é psicografar mensagens de pessoas que partiram e muitas vezes para essas mães que ficaram. E para muitas dessas mães, aquele papel se tornava um laço com os seus filhos. E não era apenas um consolo, era uma reconexão com aqueles que elas amavam. Então, seguindo aqui para o nosso final, gostaria de deixar 3 pontos de reflexão com base em tudo que Chico nos ensinou. Primeiro, que é a prática do bem em silêncio. Como Chico, um gesto de amor por dia pode mudar o mundo de alguém. Chico nos ensinou que a caridade verdadeira não precisa de aplausos. Ela floresce no silêncio do coração. Segundo ponto, estude e reflita sobre os ensinamentos espíritas. A transformação começa dentro de nós. Chico nos mostrou que o espiritismo é mais do que crença, é transformação interior. E terceiro ponto, sejamos uma ponte de esperança para quem sofre. Levemos o consolo, a escuta e empatia onde nós estivermos. Assim como Chico foi uma ponte entre corações partidos e a paz, nós também podemos ser o consolo para alguém. Então que nós possamos sair daqui com o compromisso de sermos luz, mesmo pequena, onde houver escuridão. E levando essa mensagem de Chico de que sempre conseguimos fazer um fim diferente para aquelas histórias que não começamos tão bem. E que nós possamos ser um pouco como Chico foi, um coração a serviço da luz. Que todos possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz e de muitas bênçãos. E que assim o seja. E assim, depois dessa homenagem tão bonita ao nosso querido Chico, relembrando os seus feitos, a sua missão, o seu trabalho, apesar de todo o sofrimento que ele passou, jamais desistiu da fé, da esperança e do amor. E então, com essa mensagem alegre em nossos corações, é que nós vamos nos sintonizando com as equipes espirituais responsáveis pelo passe,
por este trabalho espiritual. Então, ao sentirmos a presença do médium na nossa frente, vamos sintonizar Jesus. Vamos ver essa criatura de luz que vai colocando a mão sobre a nossa cabeça e vai nos abençoando. Vai nos trazendo paz, alegria, serenidade e amor. Então, assim, nesse instante, com os médios já aplicando esta energia, que o passe é uma troca de energias. Nós vamos abrindo bem o nosso coração, abrindo bem os nossos sentimentos, deixando essas energias benfazejas penetrar em todos nós. Então nós vamos mentalizando como um sol, aquele sol bem brilhante, bem luminoso, e dele vai jorrando sobre cada um de nós a sua luz, aquela luz dourada, brilhante, que vai penetrando no alto da nossa cabeça, onde temos o chakra coronário, e essa energia dourada vai envolvendo todo o nosso cérebro. Vai envolvendo intensamente, nos harmonizando, nos tranquilizando e nos asserenando. Essa luz imensa vai descendo para o frontal, o chakra onde temos entre os olhos, que ele possa ser iluminado, esclarecido e protegido. As energias descem mais suavemente e vão atingindo o nosso chakra laríngeo, onde nós temos na nossa garganta. E aí nós vamos projetando uma energia azul, dourada, bem brilhante, que vai harmonizando esse nosso chakra, vai retirando alguma negatividade que aí se encontra e vai fortalecendo. Agora ele desce mais um pouquinho, a energia dourada, brilhante como o sol, e vai chegando no nosso chakra cardíaco. Vamos envolvendo esse chakra cardíaco que está na direção do nosso coração, naquelas energias dourada, brilhante, que vai iluminando esse nosso chakra, vai expandindo a luz, vai expandindo a energia, para que nos tornemos cada vez melhor. Essas energias descem suavemente até o nosso estômago, onde temos o nosso chakra gástrico. E aí ele vai trabalhando aquele intensamente, com energias verdes, douradas, brilhantes, e vai iluminando todo o nosso gástrico. Está tratando todo e qualquer problema que tenhamos no nosso estômago. Agora as energias descem um pouquinho mais e vão para o nosso chakra esplênico, onde vai trabalhando, vai iluminando, vai auxiliando em tudo aquilo que for permitido por Deus, no nosso bem-estar, na nossa saúde, na paz e na harmonia. Agora ele vai para o nosso chakra, onde nós vamos sentindo a transformação das energias criadoras, que vai limpando, protegendo e harmonizando. Essas energias vão descendo pelas nossas pernas, circundando todos os nossos pés, envolvendo a parte posterior das nossas pernas, e vai subindo até o nosso básico. Aí onde temos a nossa força retirada da terra, que essa energia vermelha e brilhante possa subir por toda a nossa coluna vertebral. E onde vai passando essas energias, vai limpando, vai harmonizando, tratando e curando, chegando no nosso bulbo e no coronário novamente,
onde vamos fechando esse círculo de luz, onde nós fomos abastecidos, tratados e protegidos. E agora, com essas energias amorosas que recebemos, depois de todo esse tratamento, nós vamos fazer aquelas nossas vibrações bem amorosas. Vamos vibrando pelo bem universal, para que possa haver paz e harmonia em todo o nosso mundo. Vamos vibrando pelo nosso universo, pelo nosso planeta Terra, que ele possa ser iluminado com aquelas energias azuis brilhantes, onde Jesus está sempre presente, sempre atento, cuidando da nossa pátria. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, por todos os estados brasileiros. Vamos vibrando por todas as criaturas que têm a responsabilidade de conduzir esta nação, que possam ter humanidade, amor e esclarecimento em suas mentes e os seus corações, onde possam auxiliar todo o povo brasileiro. E assim, vamos vibrando por todos os doentes, todos os hospitais, todos os lares, leitos de dores, que seja balsamizado. Vamos vibrando por todas as crianças abandonadas, por todos os orfanatos, asilos, penitenciárias, FEBEM, onde houver dor e sofrimento, que ali possa cair o bálsamo consolador. Agora nós vamos vibrando pelos nossos lares. Vamos convidando Jesus a adentrar o nosso lar. Aquele Jesus alegre, sorrindo, de braços abertos. E ele vai abençoando todos os nossos familiares que lá ficaram. Vai abençoando os nossos alimentos, as nossas águas, deixando todo o nosso lar envolvido em luz, paz, harmonia e muito amor. E assim, depois de recebermos todas essas bênçãos espirituais, nós vamos nos sintonizando com as equipes responsáveis pela água, pela fluidificação das nossas águas, onde esses companheiros do plano espiritual vêm nos auxiliar, trazendo aquelas energias em forma de medicamentos, que vai colocando nas nossas águas, onde devemos tomar com fé, com esperança, pois essas águas são que vão tratar do nosso perispírito, vão livrando-nos das dores, das nossas chagas, das nossas doenças, trazendo saúde, conforto e bem-estar para o nosso espírito e para o nosso físico. Que essas águas benfazejas sejam sempre tomadas com fé, com alegria e com amor. E assim, nós vamos agradecendo a toda essa espiritualidade amiga por todas as bênçãos que recebemos nesta manhã. E vamos pedindo à nossa companheira que faça a prece de encerramento por todos nós. Que assim seja e graças a Deus. E assim, agradecidos que estamos por mais uma manhã de aprendizado, que possamos levar todos os ensinamentos para a nossa casa, distribuindo para os nossos familiares e todas as pessoas que estiverem conosco e entrarem em contato conosco. Que sejamos luz na vida de nossos semelhantes, que assim seja. Tenhamos uma boa semana. Sim, acabou, né? Que pena, né? Acabou não. O tratamento continua. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.